Então, nesta manhã, observando esse tema, a igreja e a evangelização, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Leremos apenas este verso. Essas palavras resumem as últimas que Jesus estava dando aos seus discípulos, e não somente nesta parte do texto que nós leremos, mas nos versos seguintes, nós temos diversas informações e orientações que os discípulos de Jesus estavam recebendo pouco antes da sua ascensão aos céus. No verso 15 do capítulo 16 de Marcos, ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Vamos pedir a Deus a iluminação do Espírito para compreendermos o que a Escritura tem a nos dizer a respeito da igreja e a evangelização, à luz também daquilo que acabamos de ler aqui. Oremos. Deus amado, nós te bendizemos por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Que privilégio é estarmos em comunhão com os santos, como nós experimentamos ontem. Foi maravilhoso, Senhor. Obrigado pela alegria que o Senhor nos proporcionou, especialmente pela palavra que foi ministrada a nós, dando-nos instruções e encorajamento nesses dias que são maus. Aqui estamos mais uma vez para te prestar culto e aprender um pouco mais a sua palavra. Que na sua santa vontade sejamos instruídos, encorajados a enxergar por sua palavra o nosso dever como igreja em relação a este mundo, e que não nos omitamos da vocação que o Senhor nos concedeu. Fortalece, ó Pai, a nossa fé e dá-nos a percepção correta a respeito da sua vontade para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nós somos o teu povo e invocamos da parte do Senhor as suas bênçãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos que ela não é uma coleção desconexa de muitos livros sobre diferentes assuntos. Pelo contrário, há um princípio, um meio e um fim em torno de um tema central na Escritura, que é a revelação de Deus. Também sobre o seu eterno propósito de redimir o homem para si, e o seu cumprimento chamando pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, que um dia estarão reunidas para dignificarem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É o testemunho que João dá no livro de Apocalipse. Nesta ocasião, o meu objetivo é expor como a igreja foi inserida no propósito divino de se revelar a todo mundo, demonstrando o contexto do propósito de Deus, através da criação de Israel, de Jesus Cristo e, por fim, através da igreja. Para este fim, eu terminarei com algumas aplicações a todos nós, com base no texto que nós lemos aqui em Marcos, capítulo 16, verso 15. Então vamos ver cada um desses propósitos de Deus em relação à sua missão, através da criação de Israel, de Jesus e, por fim, da igreja. O propósito de Deus através da criação. O conceito bíblico de missão, ele não é antigo, ele é relativamente recente. A missiologia, como nós a temos hoje, ela não é antiga, ela foi formulada há mais ou menos uns 60 a 80 anos atrás. E de lá para cá vem passando por diversas transformações, diversas revisões, melhor dizendo. Os missiólogos antigamente, eles pensavam que a missão de Deus havia iniciado com a vinda de Jesus, porque foi a partir da vinda de Jesus que ele então passou a executar a missão de salvar o homem, porque Jesus ele veio fazer expiação pelos pecados da raça eleita. Outros discordavam desse conceito de que a missão de Deus havia iniciado em Cristo. Alguns diziam que começou lá em Abraão, pela promessa que a sua descendência seria numerosa e por meio dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, alguns pensavam que não foi em Cristo, foi com Abraão, quando Deus estabeleceu com ele uma aliança. Ele deu a promessa de que a sua descendência seria numerosa e era por meio dela que todas as famílias da terra seriam por ele abençoadas. Já outros discordavam disso. Veja como o conceito de missão ao longo dos anos vem sendo revisto.
Então outros discordavam e diziam: não, a missão de Deus começou quando o homem caiu em pecado. Foi a partir daí que Deus passou a se relacionar com o homem num caráter, num aspecto redentivo. Os irmãos conhecem bem a história. Deus havia criado o homem, ele estava em comunhão com ele, com toda a criação, mas depois da queda do homem pela desobediência, ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus imediatamente e foi expulso do jardim, porque os privilégios do jardim estavam reservados enquanto ele se mantinha em obediência e em comunhão com Deus. E foi justamente nesse cenário que Deus fez aquela promessa, que o descendente da mulher haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. Ali nós temos o chamado proto-evangelho, que é a primeira menção sobre a vinda de Jesus no seu caráter messiânico. Ele haveria de redimir o homem desse estado de queda, neutralizando o poder da serpente ou destruindo as obras de Satanás. Mas o tempo passou e muitos pensadores na área de missão começaram a fazer uma nova revisão e chegaram à conclusão, e esta conclusão é a conclusão que eu confio e que eu vejo maior segurança para todos nós, é que a missão de Deus não pode ser resumida apenas ao aspecto redentivo do homem, mas a missão de Deus é antes da queda do homem. Ela está revelada no testemunho de Gênesis também, com as narrativas em torno da criação. Deus não tinha necessidade de nada, Ele não tinha necessidade de criar as coisas que Ele criou. No entanto, Deus criou todas as coisas com um objetivo, que foi de se revelar, que foi de descortinar, foi de se fazer conhecido. Então Deus criou as coisas com a missão de se revelar, de se tornar glorificado pela sua criação. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1, lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas neste verso é possível percebermos algumas menções a respeito de quem é Deus. Ele por si só já revela Deus quanto à sua eterna existência, porque antes das coisas existirem, Deus já estava ali executando todas estas obras, o conhecimento de si mesmo através da criação. Testemunho de Salmos e testemunho também do Novo Testamento, em várias partes, nos levam a crer que as obras de Deus revelam quem Deus é. Obviamente, quando nós criamos alguma coisa, quando nós produzimos alguma coisa, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo produzido, diz muito sobre a nossa criatividade, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa habilidade, sobre as nossas intenções. A criação para Deus não está fora desse mesmo aspecto. Deus, ao criar todas as coisas, por meio dessas coisas, Ele está revelando a sua inteligência, o seu eterno poder, a sua intenção. E é por meio das coisas criadas, portanto, que nós temos também a revelação geral de Deus. Também este texto de Gênesis 1:1 fala da singularidade de Deus. Ninguém poderia ser comparado. Aliás, não havia ninguém semelhante a Deus, e nunca houve e nunca haverá. Deus é único, Ele é único no seu poder, no seu ser, e Deus foi quem criou todas as coisas. Também a sua pessoalidade e transcendência. Embora Deus sendo soberano, excelso, Ele quis se relacionar com a sua criação. Ao criar todas as coisas, ao criar o homem, Ele passa a se relacionar com o homem. Deus, Ele é transcendente no sentido completo do seu ser, não há ninguém semelhante a Ele, mas Ele escolheu se relacionar com a sua criação. E a maior prova desta intenção foi enviar Jesus Cristo, o seu único Filho, para vir ao mundo, viver entre nós, sofrer todas as penalidades que estavam previstas por causa do nosso pecado no nosso lugar, a fim de nos reconciliar com Ele novamente. Deus, ao mesmo tempo que é transcendente, Ele cria todas as coisas com a intenção de se relacionar com a sua criação. E também, este texto de Gênesis 1:1 revela o soberano poder de Deus. Se Deus é o Criador de todas as coisas,
Você imagina o poder que ele exerceu em todas essas coisas. O homem não cria nada, o homem apenas manipula aquilo que já foi criado. Mas o homem não tem poder de criar nada, ele apenas manipula de forma criativa, porque Deus lhe dá essa condição, aquilo que Deus já fez. Somente Deus é criador de todas as coisas. Somente Deus revela através do seu poder esta também singularidade. Ao criar o homem, Deus lhe atribuiu descrições pessoais, tornando a sua imagem conforme a sua semelhança. O homem era em toda a criação o veículo da revelação de Deus. A ordem que ele recebera foi esta: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. Em Salmos 19:1 nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento dos céus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo diz também em Romanos 1:20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja como o testemunho da própria Escritura demonstra para nós a intenção de Deus na sua criação, que é de se revelar, que é de se fazer conhecido, é de se relacionar com a sua criação, e esta criação, com base no conhecimento já revelado, reconhecendo quem Ele é, lhe prestar o devido culto, lhe servir com integridade, dedicando-se exclusivamente a Ele. A criação foi o meio pelo qual o propósito da autorrevelação de Deus foi executado. Nós temos na teologia a chamada revelação geral, que é o conhecimento de Deus obtido através da criação, da natureza. E nós temos também, por um outro lado, a chamada revelação especial, que é o conhecimento de Deus dado através do testemunho da Escritura. Por um lado nós temos a ciência, por outro lado nós temos a teologia. De um lado ou de outro, o homem se faz indesculpável, porque o propósito de Deus na criação é claramente revelado através tanto da ciência como também da teologia. O homem só não reconhece quem é o Senhor e lhe se sujeita apenas por causa da sua natureza pecaminosa de trocar a verdade pela mentira. Mas Deus se revela até mesmo através das coisas criadas, quanto mais através da clara exposição das Sagradas Escrituras. Este é o propósito de Deus na criação. Foi para este fim que todas as coisas foram criadas, e é para este fim que nós existimos, para conhecermos a Deus, para lhe darmos culto com base na revelação que Ele tem nos dado. Mas também nós vemos o propósito de Deus através de Israel, não apenas através da criação. Esse propósito da sua revelação está esclarecido, mas também através de Israel. Em Gênesis 1-2, Deus criou o homem à sua própria imagem. No capítulo 3, nós vemos o homem se rebelando contra Deus por causa do seu pecado. Mas ali mesmo Deus lhe dá uma palavra de esperança, anuncia o seu eterno poder de redenção em Gênesis 3,15, quando Ele diz a respeito do descendente da mulher que haveria para esmagar a cabeça da serpente. O anúncio claro daquilo que Ele haveria de fazer através do seu Filho para redimir o homem. No capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos histórias que mostram como o pecado avançou e como Deus também puniu severamente aquela geração inteira. No capítulo 8 ao capítulo 10 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Noé. Nós conhecemos bem a história do dilúvio e como Deus graciosamente separou aquela família e lhe redimiu daquela geração que estava avançando nas obras pecaminosas. Já no capítulo 11, logo depois dos eventos do dilúvio, nós temos mais uma vez a história do homem avançando no pecado, quando decidiu construir uma torre que pudesse chegar até os céus,
possivelmente para resistirem a um novo dilúvio, desacreditando na promessa e na aliança que Deus havia feito com Noé. E esta rebelião foi dissolvida quando Deus desceu ali e confundiu as línguas. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus fazendo agora aliança com Abraão e decidiu abençoar todas as nações por sua descendência, ou seja, Israel, a promessa que de Abraão Deus formaria para si um povo que andaria segundo os seus caminhos. Porém, ao longo da história, Israel deixou de considerar as nações, esquecendo-se da responsabilidade de ser uma bênção para todas as demais. Deus, mesmo assim, preservou o seu propósito de ser revelado, espalhando Israel entre outras nações do mundo. Nós temos, por exemplo, a partir de Abraão, Deus tira de Ur dos caldeus e por fim o leva até o Egito, e ali a sua descendência se multiplica. E essa descendência é uma descendência que conhece a Deus, que obedece a Deus, que lhe presta culto, embora no regime de escravidão. E foi já ali no Egito, com a manifestação da punição de Deus aos egípcios, especialmente atacando o orgulho de Faraó, que Deus se revela através das suas próprias punições, mostrando que o povo de Israel era o povo de Deus, o Deus único e verdadeiro. Já no Egito, o testemunho de Deus se espalha e todos tomam conhecimento de que aquele povo era um povo da aliança, era o povo de Deus. Nós temos também, mais adiante, a história de Ester, que era uma israelita e se tornou rainha entre os persas. Veja como Deus, através de Israel, espalha o conhecimento de si entre os egípcios. Agora nós temos Ester, uma israelita, entre os persas, por meio de quem Deus também se faz conhecido entre os persas. Mais adiante na história, nós vemos que Israel, por causa da sua constante rebelião a Deus, é uma nação que mais uma vez sofre a punição de Deus e é levada para o cativeiro na Babilônia, e sofre também entre os medos. Nós temos a história, por exemplo, de Daniel na Babilônia, e como Deus, através de Daniel, do testemunho dos seus amigos também, se faz conhecido entre os babilônios, a ponto de ser declarado um jejum entre toda a nação, por conta daquilo que todos testemunharam, o livramento de Deus a Daniel e também aos seus amigos. E entre os assírios, o reino do norte, que é levado pelos assírios mais tarde ao cativeiro, mas antes teve a oportunidade de ter Jonas chamado por Deus para pregar uma palavra de arrependimento àquela cidade na Síria, cuja capital era Nínive. Veja como Deus, entre os egípcios, os persas, os babilônios, os medos e também entre os assírios, leva o seu povo e através do seu povo revela o seu caráter, revela o seu poder, revela os seus propósitos e a sua intenção. Pela nação de Israel, o propósito da auto-revelação de Deus foi executado, assim ela foi como luz para os gentios, como diz o profeta Isaías no capítulo 49, verso 6. Veja como Deus na história vem preservando a sua missão de se fazer conhecido, de se revelar, para que por meio desta revelação o homem se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele, para atribuir, para dar, para oferecer o culto devido ao seu santo nome. Mas vimos aqui como Deus revela o seu propósito na criação, também através da nação de Israel, e como Ele também revela o seu ser e o seu propósito através de Jesus Cristo. Aliás, a criação e a formação do povo de Israel obedecem o propósito final de Deus plenamente se revelar na pessoa de Jesus Cristo. Todos os rituais, todas as cerimônias, todas as tradições que Deus passou a Moisés, todos os sinais,
todas as profecias do Antigo Testamento, tudo estava apontando para a plenitude dos tempos, quando haveria de vir Jesus Cristo, e por meio de quem Deus se revelaria completamente entre os homens. Certa vez, Filipe perguntou a Jesus, pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, porque Jesus estava constantemente falando a respeito do Pai, do propósito do Pai, da vontade do Pai, da missão do Pai. E Filipe então o indagou, pedindo que ele revelasse logo o Pai, e isso já seria suficiente. Termina, Senhor, essa história. E ele diz para Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Jesus é a revelação exata de Deus entre os homens, e tudo foi preparado para que se convergisse na pessoa de Jesus, na plenitude dos tempos, a revelação de Deus. Jesus é a fiel e exata revelação de Deus. Mateus 11, 27. Jesus é a revelação da vontade redentiva de Deus. Efésios 1, 1 a 10. Jesus é a plena revelação de Deus. Colossenses 1, 15 e Hebreus 1, 3, 1 a 3. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida do Pai. Ninguém pode ter comunhão com Deus se não for unicamente por Jesus. Ele é a própria revelação da divindade, sendo Ele o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. No Antigo Testamento nós temos testemunhos a respeito daquilo que haveria de acontecer, a revelação de Deus entre os homens através do seu Filho. Na Nova Aliança nós temos o testemunho daquilo que Deus já fez. Tudo está baseado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é a base da nossa fé. Ele é o objetivo final da nossa existência. A glória que é dada a Ele, como nós lemos ontem na liturgia em Apocalipse capítulo 5. Todos se curvando diante dEle, lhe prestando culto. Pessoas oriundas de todas as partes do mundo, de todas as línguas, de todos os povos, se prostrando diante dEle, reconhecendo quem Ele é. Este é o fim principal da minha vida e da sua vida. Este é o fim principal de todo homem, que é a glória de Deus pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. É por causa dele que nós somos salvos. É por causa dele que nós vencemos até mesmo sobre a morte. É por causa de Jesus Cristo que nós temos de novo a oportunidade de estarmos relacionados com Deus. Ele é o objetivo final de toda a história. Tudo foi em torno da pessoa dele, e para ele devem ser dadas todas as glórias e louvores, não somente hoje, mas para todo sempre. Ele é a revelação de Deus entre os homens, e cabe-nos, portanto, reconhecer Deus através do testemunho que a Escritura nos dá sobre Jesus. Vimos como Deus vem preservando a sua missão de se revelar na criação, na constituição de uma nação, a nação de Israel, levando o seu conhecimento a outras nações, chegando a Jesus, que é a plenitude desse conhecimento revelado entre os homens, e agora chegamos por fim ao propósito de Deus através da igreja, que é formada pela obra de Cristo, que nasce por seu sangue derramado na cruz, por seu corpo sacrificado na cruz. Como os israelitas na antiga aliança, a igreja é o povo abençoado por Deus na nova aliança, para comunicar a verdade de Deus entre todas as nações da terra. Eu não penso que Israel falhou na sua missão no Antigo Testamento, como alguns dizem. Eu não penso assim. Eu penso que Israel, para ter falhado na sua missão, Deus também teria que ter falhado, mas Deus não deixou que o seu propósito fosse comprometido por causa dos pecados de Israel. Deus estava o tempo todo disciplinando Israel, Deus estava o tempo todo chamando Israel ao arrependimento, porque o seu objetivo era preservar a sua missão, e Deus cumpriu a sua missão através do seu povo na antiga aliança,
mesmo tendo que disciplinar Israel muitas vezes, mas ele preservou o seu propósito na antiga aliança, e esse propósito chega na nova aliança por meio de Jesus Cristo, porque Deus cumpriu o seu propósito através do seu povo na antiga aliança. Então, eu penso que a igreja na nova aliança não é diferente do povo na antiga aliança. Nós estamos falhando, vez por outra nós nos distraímos e nos esquecemos da nossa missão, e Deus soberanamente está o tempo todo também, como um pai disciplina os seus filhos, disciplinando a igreja, chamando a igreja ao arrependimento, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. Essa missão é dele, não é minha, não é sua. Essa missão é dele, e Ele vai cumprir a sua missão, que é de levar adiante o conhecimento dele a todas as pessoas que ainda não o conhecem verdadeiramente. Jesus comissionou, portanto, os seus discípulos para fazerem discípulos entre todas as nações, Mateus 28, 18 a 20, conforme lemos em Atos 1:8. O que diz lá em Atos 1:8? Ele diz, Jesus aos seus discípulos, ele diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E ao receberem este poder, dado pelo Espírito Santo, eles seriam feitos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E este propósito de Deus em Cristo, através da igreja, também se cumpre. E todos os eventos no livro de Atos estão devidamente organizados para nos mostrar como essa palavra que Jesus está dando aos seus discípulos, dessa promessa, se cumpre. Por exemplo, no capítulo 2 ao capítulo 7 de Atos, já na sequência aqui do capítulo 2 até o capítulo 7, Lucas nos mostra como toda a cidade de Jerusalém se enche do conhecimento da ressurreição e da pessoa de Jesus. Por exemplo, capítulo 5 de Atos, se você puder abrir, verso 28, olha o que diz, Atos 5, 28. Diz assim, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Jerusalém inteira se enche do conhecimento a respeito da ressurreição de Jesus. Mais adiante, capítulo 2 ao capítulo 7, Lucas mostra como toda a cidade de Jerusalém se enche dessa doutrina. Do capítulo 8 ao capítulo 9 de Atos, nós vemos como toda a Judéia e Samaria, se lembra da promessa de Jesus, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2 ao capítulo 7, Jerusalém. Capítulo 8 ao capítulo 9, Judéia e Samaria se enchendo do conhecimento de Deus, da ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, capítulo 8, verso 1, olha o que diz. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Veja a intenção de Lucas ao organizar os textos, mostrando exatamente como a promessa que Jesus havia dado estava se cumprindo com o derramamento do poder do Espírito Santo, e crentes, ouvindo o conhecimento de Deus, o conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo, estavam se tornando testemunhas em todas aquelas partes que Jesus já havia anunciado. E faltava aqui os confins da terra, e nós temos, a partir do capítulo 10 de Atos até o capítulo 28, como o evangelho se espalha até os confins da terra, através de Pedro, capítulo 10 ao capítulo 12, e através de Paulo, do capítulo 13 até o capítulo 28.
é o Evangelho, é o conhecimento de Deus se espalhando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Todos estavam tendo a oportunidade de ouvirem a mensagem do Evangelho, de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. É o propósito de Deus se revelar e, por meio da sua revelação, do seu conhecimento, chamar pessoas de todas as partes para lhe servir, para lhe prestar culto, para ter comunhão com Ele. É Deus revelando o seu amor, é Deus revelando o seu eterno poder, é Deus revelando o propósito de redimir o homem que se meteu no pecado e que na corrupção do seu pecado está incapaz de justificar-se diante dos seus próprios pecados. O propósito missionário de Deus será realizado de um jeito ou de outro, embora os métodos na história de Deus tenham sido mudados. Ele tem preservado a sua missão de se revelar ao homem que se encontra no pecado. A história não é aleatória, ela está sendo dirigida por Deus em exata conformidade com as suas intenções. Embora os métodos divinos tenham sido mudados no curso da história de Israel e da igreja, o seu propósito continua o mesmo. Muitos cristãos não têm senso de urgência para alcançar pessoas perdidas com o testemunho da salvação em Cristo. Já trazendo para nós a aplicação diante de tudo o que nós vimos aqui nesta manhã. Muitos de nós não somos movidos por esse senso de urgência. Perdemos a noção de que os tempos estão curtos e de que a qualquer momento o Senhor Jesus voltará. E quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade para invocar o seu nome. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, não creram em Jesus, serão lançados a uma realidade onde haverá até mesmo ranger de dentes, tamanho sofrimento, sofrimento interminável, enquanto outros serão levados para o gozo do Pai. Os tempos estão se abreviando e todos os sinais desse tempo apontam para esse retorno de Jesus a qualquer instante. E muitos se esquecem de que Jesus está para voltar e que o propósito final da nossa existência é a glória do seu nome. E andam como que distraídos, perseguindo e correndo atrás de coisas terrenas que vão passar com a vinda de Jesus. Falta-nos, muitas vezes, esse senso de urgência, o que eu preciso fazer para levar esse conhecimento que Jesus deu aos seus discípulos e que deveria ser levado adiante através de todos aqueles que estavam crendo e creem no testemunho que eles nos deixaram a respeito de Jesus. Muitos também cristãos não fazem amizade e não passam tempo com pessoas perdidas. Nós somos tirados do mundo e depois que somos tirados do mundo, nós queremos nos afastar do mundo. Mas foi Jesus quem disse, lá em João capítulo 10, que Ele é a porta. E importa que aqueles que passando por essa porta sejam salvos. Entrem e saem para encontrarem pastagem. Nós somos tirados do mundo, transformados por Cristo e devolvidos ao mundo na qualidade de cordeiros. Uma vez que somos salvos do mundo, Jesus nos envia para o mundo. Mas nem todos pensam assim. Depois da conversão, eles rompem os vínculos, as relações com as pessoas para as quais deveriam anunciar o Evangelho e acabam por vivendo uma vida cristã como dentro de uma câmara de proteção espiritual. E aqui se preocupa mais com o crescimento e com o fortalecimento da sua fé, com o conhecimento transformador, mas guardado e reservado apenas para si, enquanto há tantas pessoas lá fora, carentes justamente desse testemunho, e esse testemunho não é levado, porque muitos crentes temem se aproximar novamente daquelas pessoas com as quais ela vivia. Infelizmente, muitas igrejas possuem estratégia evangelística ineficaz, do tipo, venham vocês, e aí se faz todo tipo de programação criativa para atrair o mundo. Mas o mundo não responde
Por quê? Porque a natureza da pessoa caída não é inclinada às coisas divinas. Pelo contrário, é inclinada para as coisas que são contrárias à vontade divina. E programações que nós fazemos na igreja tem um potencial muito maior, e a história está aí para provar isso, para atrair pessoas de outras igrejas. Muito pouco das nossas programações são capazes de atrair pessoas de fora que não tem nada a ver com a igreja. Essas semanas, na verdade, fiz um tratamento dentário e aproveitei a oportunidade para evangelizar a médica. E eu acho que teve um dia lá que nós ficamos uns 40 minutos sem fazer nada no dente, só falando a respeito do evangelho. E ela com os olhos desse tamanho, acho que ela nunca tinha ouvido o que ela ouviu aquele dia. Entrou uma outra médica para pegar alguma coisa no armário, achou o assunto interessante, sentou e foi participar da conversa também. E eu falei, meu Deus, espero que não dê problema para ela com a ética profissional, mas graças a Deus foi tudo bem. E aí eu chamei ela para vir na cantata, a médica. Ela falou que viria. E aí ela não veio na cantata. O parente dela chegou na casa dela pouco tempo antes, ela queria vir e ela por causa disso não veio. Aí eu peguei a mensagem do pastor Augustus, que ele pregou aqui na cantata, mandei para ela. Quase uma semana depois me encontrei com ela novamente e eu falei, ouviu a mensagem? Que eu queria comentar com ela a mensagem. Ouviu a mensagem? Pastor, eu não tive tempo. Imagina, uma mensagem de 14 minutos. Por que, gente? 14 minutos, em qualquer intervalo você acha tempo para ouvir uma mensagem como esta. Por que isso acontece? Porque não há uma disposição ainda dada por Deus ao coração do homem para ouvir. E muitas das nossas estratégias não consideram esse aspecto, não consideram essa realidade. Fazemos muitas e muitas programações, mas elas muitas vezes se mostram ineficazes. E no desespero nós queremos atrair as pessoas usando motivações erradas, fazendo propaganda da localização da igreja, da programação que está sendo feita. Poucas vezes queremos atrair as pessoas por causa dos propósitos redentivos que Deus revelou em Cristo Jesus. E as pessoas, elas não respondem. Muitos membros da igreja pensam que a tarefa de evangelização é uma responsabilidade do pastor, dos missionários enviados e de evangelistas locais pagos, não de todos. Outros não compartilham a verdade do evangelho por medo de ofenderem os outros. Não vou falar do evangelho para não incomodar, para não perturbar a agenda de ninguém. E muitas igrejas têm muitas atividades, andando muito ocupadas, mas não tanto quanto com aquelas ações planejadas objetivamente para pregar o evangelho a outros e discipular os alcançados. Aqui em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse aos discípulos, e eu quero aqui destacar 4 lições práticas para todos nós. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que nós devemos fazer, irmãos? Devemos ir, devemos sair de onde estamos, ir ao encontro daquele que se encontra perdido, portando a mensagem da salvação, o conhecimento de Deus, e revelando através dessa palavra como Deus em Cristo está agora oferecendo a salvação àquele que se encontra escravizado pelo pecado. O que nós devemos fazer é sair, ir ao encontro, e não esperar que venham ao nosso encontro, mas ir ao encontro do mundo. E eu não me refiro aqui às pessoas que se encontram distantes geograficamente, em outras nações, por exemplo, mas até mesmo as pessoas que estão em nossa volta. Nós precisamos ir ao encontro, abordar essas pessoas, romper com a nossa timidez, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, e abordar o nosso vizinho, o nosso amigo do trabalho, e abrir um diálogo, e começar a conversar. Não é ofensivo, abra o diálogo, comece a falar, provoque de alguma forma, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem pelo Facebook, uma mensagem que você pega no boletim. Peguei aqui, inclusive essa semana passada, vários boletins, entreguei em alguns estabelecimentos. Pega o boletim, leva para alguns estabelecimentos, coloca sobre o balcão, a pessoa vem, pega, tem a oportunidade de ler o conhecimento de Deus, de ter contato com o propósito de Deus através da Escritura, em Cristo Jesus. Precisamos tomar a iniciativa de ir, de sair.
E isto aqui, essa palavra de Jesus está normatizando a missão da igreja em relação à evangelização. Os discípulos deveriam sair, e porque eles não saíram, uma dura perseguição fez sair para as regiões da Judéia e da Samaria. Mas eles saíram depois da perseguição que se desencadeou com a morte de Estevão. Assim como aconteceu também no Antigo Testamento, quando o povo de Israel começou a se distrair da sua missão de servir ao único Deus, de obedecer os seus desígnios, foi disciplinada. A igreja também está sujeita, pelo amor de Deus, à disciplina, porque o propósito é que nós espalhemos o conhecimento de Deus, e para cumprir essa tarefa precisamos sair. Onde ir? Diz o texto: por todo o mundo. Como eu vou no meu amigo aqui, eu preciso desenvolver, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito coletivo da igreja, ações que contemplem o mundo. E graças a Deus temos a ascensão da internet. Os veículos que nós temos na internet hoje são muitos, e são instrumentos eficazes para se propagar o Evangelho. Textos, mensagens, precisamos infestar o nosso Facebook, nosso Twitter, nossas redes sociais, com coisas que dizem respeito à obra de Deus no mundo. É triste quando a gente abre o Facebook e vê em muitos perfis uma exaltação da sua própria imagem, quando poderia aquela ferramenta tão eficaz ser útil para a propagação do Evangelho, porque esta é a nossa principal tarefa como igreja militante deste mundo, que é de anunciar o conhecimento de Deus, é levar adiante a revelação de Deus a todo mundo. Faça uso das suas ferramentas na internet, faça uso do tempo livre que você tem no seu trabalho, use os boletins, use os folhetos, as programações que nós temos na igreja voltadas para missões locais, nacionais e transculturais, para levar esse conhecimento, e planeje a sua vida desse sentido, porque a palavra de Jesus foi que eles deveriam ir por todo o mundo. O mundo precisa ser contemplado com esse objetivo que ele revela para nós no mesmo texto. Qual é o objetivo? Pregar o Evangelho. Estava conversando alguns anos atrás com um missionário que estava indo para a África, e ele estava me contando a estratégia de trabalho dele lá, naquela região para onde ele estava indo, não vou dizer o nome, e ele estava me contando como ele estaria desenvolvendo o seu trabalho. Era um trabalho de cordas, um trabalho criativo de cordas, e aí sobe para um lado, desce para o outro, não sei o que, e ele contando que essa era a missão dele como missionário lá, e ele falando e eu observando, tentando entender como que o Evangelho seria comunicado através de toda aquela dinâmica com cordas. E eu fiz uma pergunta de criança: muito legal isso aí, mas como você vai falar do Evangelho de Jesus através disso? E na hora eu percebi que ele ficou totalmente inseguro. Ele falou assim: a gente comunica assim, né? As pessoas, elas percebem alguma coisa diferente de nós e perguntam para nós se nós seguimos alguma religião. Eu percebi que ele estava indo para a África com recursos da igreja, se preparando para gastar a sua vida ali, mas ele sabia explicar muito bem sobre a dinâmica das cordas, mas demonstrou claramente um despreparo em relação à principal missão que deveria estar na mente dele, que é a clara comunicação do Evangelho àquelas pessoas. A gente pode fazer muita coisa, mas se nós não estivermos pregando claramente o Evangelho, nós estamos vivendo como que distraídos da nossa principal missão. Tudo que vamos fazer na nossa vida, meus irmãos, precisa ter em mente, nós precisamos ter em mente como que vamos comunicar o Evangelho, como que nós vamos edificar os santos, como vamos levar as pessoas perdidas ao conhecimento da verdade de Deus. Jesus disse e deixou muito claro qual era o objetivo. O que eles deveriam fazer? Ir. Para onde? Todo mundo. Qual era o objetivo? Pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É a revelação especial, única, capaz de persuadir o homem do seu estado de pecado e se voltar para Deus. E por fim, quem deveriam alcançar? Pergunta que precisamos fazer para o texto: quem deveriam alcançar? Diz o texto: a toda criatura. Toda, indistintamente. Não somente aqueles que estão bem socialmente,
mas também aqueles que não estão tão bem socialmente, que estão marginalizados, inclusive aquelas pessoas que, se nós andarmos com elas, alguns crentes vão se escandalizar, como se escandalizaram com Jesus no meio de pecadores e publicanos, porque é entre os doentes que Jesus propõe cura, é entre os perdidos que Jesus propõe o caminho, é entre os mortos que Jesus propõe vida. E estas pessoas precisam estar claramente incluídas no objetivo da nossa vida enquanto Jesus não voltar. Toda criatura, todos indistintamente, precisam estar no objetivo do nosso ministério, e que este ano, como igreja, nós fortalecemos não apenas a nossa consciência dessas verdades como igreja e do seu papel na evangelização do mundo, mas que estejamos realmente preparados e prontos para atender todos os desafios na nossa agenda pessoal e na agenda também da nossa igreja. Queira Deus nos abençoar nesse sentido e nos usar para a glória final do seu nome. É o que nós oraremos agora. Vamos orar. Senhor, nós queremos aqui te bendizer por esta palavra que acabamos de ouvir, e a consciência que ela nos dá de que o Senhor é quem está à frente da missão de se revelar neste mundo. Nós servimos como igreja, é a missão do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, através da consciência que a sua palavra pode nos dar, e as oportunidades também que o Senhor tem nos dado de efetivar aquilo que temos aprendido, esta missão que o Senhor tem no mundo. E não nos deixe, Senhor, de modo algum nos distrair da responsabilidade, da missão que nós temos como igreja, de contemplar o mundo como o campo onde o Senhor quer semear a sua palavra. Usa-nos, ó Deus, com o seu poder, dado pelo Espírito Santo, e faça de nós testemunhas eficazes desta palavra, deste Evangelho, que são as boas notícias de que o Senhor em Cristo está reconciliando consigo mesmo todos aqueles a quem o Senhor escolheu. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre todas as atividades que haveremos de realizar neste ano. Que o Senhor esteja conosco, nos animando, nos fortalecendo em meio a tantas dificuldades que estão por vir, e nos ajude a nos manter fiéis ao Senhor diante daquilo que acabamos de aprender nesta manhã. É a oração que a ti fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.